milionário, ouve a faxineira, chorando ao telefone. O que ele faz depois choca a todos. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está a assistir. Final de tarde tingia o céu de São Paulo, com tons de laranja e roxo, refletidos nas janelas de vidro espelhado do arranha-céu, onde ficava a sede da Almeida e Associados, uma das maiores empresas de tecnologia do país. O andar executivo, com seus carpetes impecáveis e móveis de design minimalista, estava quase deserto. Quase. Milena, 39 anos, ainda empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores, o pano úmido na mão, os olhos cansados de um dia que parecia nunca acabar. Seu uniforme azul, um pouco desgastado nas mangas, carregava o peso de anos de trabalho árduo. Mãe solo de 2 filhos, Gabriel, de 7 anos, e Sofia, de 4, ela vivia uma batalha diária para manter a dignidade em meio à precariedade. Enquanto limpava uma das janelas do corredor, o celular vibrou no bolso de seu avental. Ela hesitou, olhou ao redor para se certificar de que ninguém a observava, e atendeu. Do outro lado da linha, a voz de sua mãe, Dona Clara, tremia de preocupação. Milena, a assistente social, esteve aqui de novo. Eles estão falando em tirar as crianças, filha. Dizem que a casa da Dona Rosa não é lugar para criança, que não tem condição. Eles voltam no fim do mês. O que você vai fazer? Milena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Com a cabeça baixa, ela murmurou, a voz embargada: Mãe, eu não tenho casa. Vivo de favor. Não sei mais o que fazer. A ligação terminou e Milena, com o coração apertado, correu até o quartinho de limpeza no fim do corredor. Trancou a porta, encostou-se em um balde de metal frio e desabou. Sentada no chão, com as mãos cobrindo o rosto, ela chorava baixo, abafando os soluços para não chamar atenção. Cada lágrima carregava o peso de uma vida inteira de luta. A infância pobre, o abandono do pai de seus filhos, as noites em claro contando moedas para comprar leite. Agora, a ameaça de perder Gabriel e Sofia era como uma faca cravada no peito. O que Milena não sabia era que a poucos metros dali, César Almeida, 46 anos, o dono da empresa, ainda estava em sua sala. A porta levemente entreaberta deixou escapar o som de sua voz quebrada. César, um homem reservado, de ternos impecáveis e olhos que raramente sorriam, ouviu tudo. Ele estava revisando relatórios, mas o choro abafado de Milena o fez parar. Ele não se moveu, não fez barulho, apenas ficou ali com o olhar perdido, enquanto memórias antigas começavam a surgir em sua mente. César era um milionário que construiu sua fortuna do zero. Filho de uma lavadeira e de um pedreiro que se separaram quando ele ainda era criança, ele conhecia bem a dor da escassez. A mãe, Dona Lúcia, havia sacrificado tudo para criá-lo sozinha, costurando roupas à noite para pagar o aluguel de um quartinho nos confins da cidade. Aquela conversa de Milena ao telefone, tão crua, tão desesperada, trouxe de volta o eco da voz de sua mãe, anos atrás, implorando para não perder a guarda dele. César fechou o laptop, o coração estranhamente pesado. Ele não sabia por quê, mas algo naquela mulher que ele mal conhecia além do bom dia, educado no corredor, mexeu com ele. Naquela noite, enquanto dirigia seu carro de luxo pelas ruas iluminadas da cidade, César não conseguia tirar Milena da cabeça. O som de seu choro, a imagem dela curvada no quartinho de limpeza, a frase "eles vão tirar meus filhos", ecoavam como um tambor em seu peito. Ele, que sempre se orgulhou de manter as emoções sob controle, sentia algo que não explicava. Não era pena. Era algo mais profundo, algo que o fazia questionar o vazio de sua própria vida. Em sua mansão de 3 andares, com quartos que nunca eram usados e um silêncio que o sufocava, César percebeu que todo o dinheiro do mundo não comprava o que Milena lutava para manter: um lar. Na manhã seguinte, o sol mal despontava quando Milena chegou ao prédio da Almeida e Associados. O cansaço pesava em seus ombros, não apenas pelo trabalho, mas pelas horas mal dormidas, com os olhos fixos no teto do quarto emprestado, onde ela e os filhos se apertavam. Gabriel havia acordado tossindo durante a noite,
e Sofia, sentindo a atenção da mãe, choramingava querendo colo. Milena se sentia como se estivesse carregando o mundo nas costas, mas não podia parar. O emprego era tudo o que tinha, a única corda que a segurava antes de cair no abismo. Enquanto limpava o saguão, ela foi surpreendida por um chamado. "Milena, o Dr. César quer falar com você na sala dele", disse a secretária, com um tom neutro que não entregava nada. O coração de Milena disparou. Ela ajeitou o uniforme, enxugou as mãos trêmulas no avental e seguiu pelo elevador, até o andar executivo. "Será que ele vai me demitir?", pensou, o estômago embrulhado. Ela não sabia que César a ouvira chorando na noite anterior, mas o medo de perder o emprego a fazia imaginar o pior. Como pagaria o aluguel? Como manteria os filhos? Ao entrar na sala de César, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor de sua ansiedade. Ele estava sentado atrás de uma mesa de mogno, o terno cinza impecável, os cabelos grisalhos penteados, com precisão. Seus olhos, porém, tinham algo diferente, uma intensidade que Milena nunca notara nos breves encontros no corredor. "Sente-se", ele disse, com uma voz firme, mas não hostil. Milena obedeceu, os dedos apertando a barra. Do avental, os olhos ainda inchados da noite em claro. "Por que você estava chorando ontem?", perguntou César direto, sem rodeios. Milena congelou. Como ele sabia? Ela tentou negar, gaguejando. Eu não estava, senhor. Deve ser engano." Mas César ergueu a mão, interrompendo-a. "Eu ouvi, Milena. No quartinho de limpeza. Você estava ao telefone, não minta." O tom dele era frio, mas havia algo em seus olhos. Não era julgamento, nem raiva. Era como se ele estivesse tentando enxergar através dela, entender o que a fazia carregar aquele peso. Sem saída, Milena respirou fundo, o peito apertado. As palavras saíram trêmulas, entrecortadas por uma vergonha que ela tentava engolir. "Eu se moro de favor na casa de uma vizinha, Dona Rosa, há mais de um ano. É um quarto nos fundos, com mofo nas paredes, sem ventilação. Meus filhos, Gabriel e Sofia, dormem no mesmo colchão que eu. A assistente social veio 2 vezes, disse que o lugar não é seguro para eles. Se eu não conseguir uma casa até o fim do mês, vão levar meus filhos embora." Ela baixou o olhar, as lágrimas ameaçando cair. "Eu faço o que posso, senhor. Trabalho, luto, mas nunca é o bastante." César ouviu em silêncio, o rosto impassível, mas algo dentro dele se remexia. Ele conhecia aquela dor. Lembrava-se das noites em que sua mãe, Dona Lúcia, chorava escondido, contando moedas para comprar pão. Ele se lembrava do medo nos olhos dela, do peso de criar um filho sozinha, sem apoio, sem esperança. Milena não era apenas uma funcionária, era um espelho de tudo o que ele já tinha visto, e tudo o que ele havia jurado nunca esquecer. "Volte ao trabalho", ele disse por fim, com uma frieza que escondia o turbilhão em sua mente. Milena assentiu, confusa, aliviada por não ser demitida, mas sem entender o motivo daquele encontro. Ela saiu da sala, o coração ainda acelerado, sem saber que naquele momento César tomava uma decisão que mudaria tudo. Naquela noite, em sua mansão silenciosa, César não conseguiu dormir. Ele caminhava pelo escritório, uma taça de uísque, intocada na mão, o olhar perdido. A imagem de Milena curvada chorando no quartinho de limpeza não saía de sua cabeça. Ele pensava na mãe, nas promessas que fizera a si mesmo quando jovem, de que se um dia tivesse poder, nunca deixaria alguém sofrer como ela sofreu. Mas ali estava ele, com milhões no banco, uma empresa de sucesso e uma vida que, apesar de tudo, parecia vazia. "Dinheiro não compra sentido", murmurou para si mesmo, olhando pela janela para as luzes da cidade. Na manhã seguinte, antes mesmo de Milena chegar ao trabalho, César já estava na empresa. Ele havia passado a noite em claro, mas não por relatórios ou reuniões. Ele ligou para seu advogado, para o corretor de imóveis, para o chefe de recursos humanos. Quando Milena entrou no prédio, com o mesmo uniforme azul e os olhos cansados, foi chamada novamente à sala de César. Desta vez, porém, algo estava diferente. Sobre a mesa havia um envelope, e nos olhos dele, uma determinação que ela nunca tinha visto antes.
Milena entrou na sala de César com o coração na garganta. O chamado repentino, logo pela manhã, a pegou desprevenida. Ela ajeitou o avental, tentando esconder o nervosismo, mas suas mãos tremiam. A sala, com suas paredes de vidro e vista para a cidade, parecia ainda mais intimidadora. César estava de pé, não atrás da mesa como da última vez, mas próximo à janela, olhando para fora. Quando ela entrou, ele se virou, e seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Milena, sente-se, ele disse com a voz mais suave do que no dia anterior, mas ainda carregada de uma seriedade que não deixava margem para perguntas. Ela obedeceu, os dedos apertando a borda da cadeira. Sobre a mesa, um envelope branco, simples, mas que parecia carregar um peso invisível. César se aproximou, pegou o envelope e o entregou a ela. Isto é para você, disse sem rodeios. Milena hesitou, o coração disparado. O que é isso, senhor? Perguntou a voz quase um sussurro. César não respondeu de imediato. Em vez disso, gesticulou para que ela abrisse. Com as mãos trêmulas, ela rasgou o envelope, revelando um maço de papéis. Seus olhos percorreram as primeiras linhas, e ela sentiu o ar fugir dos pulmões. Era um contrato de aluguel no nome dela, para um apartamento de 2 quartos em um bairro simples, mas seguro. 3 meses de aluguel já estavam pagos. Havia também um documento de transferência de cargo. A partir daquele dia, Milena não seria mais faxineira, mas assistente administrativa no setor de operações, com um salário fixo bem maior que o anterior e benefícios como plano de saúde para ela e os filhos. Por fim, um cartão de visitas de um advogado, com uma anotação à mão. Ligue para ele. Ele vai garantir que você não perca a guarda das crianças. Milena ficou paralisada, os papéis tremendo em suas mãos. Ela olhou para César, os olhos marejados, sem entender. Eu não posso aceitar isso, senhor. É muito... Por que o senhor faria isso por mim? Sua voz falhava, dividida entre gratidão e desconfiança. Ela não estava acostumada a gestos de bondade sem segundas intenções. A vida a ensinara a esperar sempre o pior. César se sentou na cadeira à frente dela, algo que raramente fazia com qualquer funcionário. Ele cruzou as mãos sobre a mesa e, por um momento, seus olhos pareceram distantes, como se ele estivesse olhando para algo além daquela sala. Quando eu era criança, começou, a voz baixa, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Minha mãe lavava roupas para sustentar a casa. Meu pai nos abandonou e ela enfrentou tudo sozinha. Houve um inverno em que quase perdemos nosso barraco, porque não tínhamos dinheiro para o aluguel. Eu me lembro dela chorando à noite, achando que eu não ouvia. Ela achava que ia me perder, assim como você teme perder seus filhos. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu tenho dinheiro demais, Milena, mas nunca consegui apagar a dor de ver minha mãe sofrer. Talvez isso me traga algum sentido. Milena não sabia o que dizer. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela não se importava mais em escondê-las. Pela primeira vez em anos, alguém a via não como a faxineira, não como a mulher, que lutava para sobreviver, mas como uma mãe, uma pessoa. Eu não sei como agradecer, ela murmurou, a voz embargada, mas isso é demais. Eu não mereço. César balançou a cabeça, um leve traço de irritação cruzando seu rosto. Não é sobre merecer, é sobre fazer o que é certo. Só aceite, Milena, e não me faça repetir. Havia uma firmeza em suas palavras, mas também algo humano, algo que Milena nunca imaginara ver naquele homem que todos na empresa descreviam como frio e distante. Ela saiu da sala ainda em choque, o envelope apertado contra o peito como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Quando voltou ao trabalho, seus colegas notaram a mudança em seu rosto. Não era mais apenas cansaço, havia uma faísca de esperança, algo que ela não sentia há muito tempo. Naquela noite, ao chegar ao quartinho nos fundos da casa de Dona Rosa, Milena se ajoelhou ao lado do colchão onde Gabriel e Sofia dormiam. Ela acariciou os cabelos dos filhos, prometendo a si mesma que a partir daquele momento, tudo seria diferente. Enquanto isso, na mansão de César, o silêncio parecia ainda mais pesado. Ele se sentou no sofá de couro,
olhando para uma foto antiga de sua mãe, guardada em uma gaveta que raramente abria. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não conseguia nomear. Não era alívio, não era orgulho, mas uma pequena centelha de paz. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas algo dentro dele havia mudado. E de alguma forma, ele sabia que Milena era parte disso. Os dias seguintes foram como um sonho do qual Milena temia acordar. Pela primeira vez em anos, ela sentia o peso em seus ombros diminuir, ainda que só um pouco. O contrato de aluguel que César lhe entregara era real. Um apartamento modesto, mas limpo e seguro, num bairro arborizado a poucos quilômetros do centro. Era pequeno, com 2 quartos, uma sala com janelas amplas que deixavam o sol entrar e uma cozinha onde ela já imaginava preparando o café da manhã para Gabriel e Sofia. O advogado indicado por César, um homem de fala calma chamado Dr. Roberto, a recebeu em seu escritório no mesmo dia. Ele revisou os documentos da assistente social, garantiu que o novo endereço atenderia às exigências legais e marcou uma audiência para assegurar a guarda das crianças. Você não vai perdê-los. Milena, ele disse com um sorriso que transmitia confiança. O Dr. César me pediu para cuidar de tudo. Na empresa, a mudança de cargo também transformou sua rotina. Milena agora trabalhava no setor administrativo, organizando relatórios e atendendo ligações. O salário maior significava que ela poderia comprar roupas novas para os filhos, talvez até matricular Gabriel em uma escolinha de futebol, algo que ele sonhava desde que ganhou uma bola velha de um vizinho. Mas apesar da esperança que começava a florescer, Milena carregava uma inquietação. Por que César fizera tudo isso? Ela não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais, algo que ele não contava. A bondade dele era genuína, mas também parecia carregada de uma melancolia que ela não entendia. Enquanto isso, César tentava manter a fachada de sempre na empresa. Ele chegava cedo, revisava contratos, conduzia reuniões com a precisão de um relógio suíço. Mas seus pensamentos voltavam constantemente a Milena. Ele a observava de longe, agora no setor administrativo, onde ela aprendia as novas tarefas com uma determinação silenciosa. Havia algo em sua postura, a forma como mantinha a cabeça erguida mesmo estando exausta, o jeito como seus olhos brilhavam ao falar dos filhos, que o fazia sentir uma conexão que ele não esperava. Não era atração, não ainda. Era admiração, misturada com uma culpa antiga que ele nunca conseguira apagar. César não falava sobre seu passado com ninguém, nem mesmo com os amigos mais próximos, se é que podia chamá-los de amigos. Sua vida era uma fortaleza de solidão, construída tijolo por tijolo desde a infância. A separação dos pais, a pobreza, a luta da mãe para mantê-lo alimentado, tudo isso moldara um homem que valorizava o controle acima de tudo. Mas havia algo que ele nunca contava, nem para si mesmo nos momentos de introspecção. A culpa por não ter feito mais pela mãe quando ela ainda estava viva. Dona Lúcia faleceu quando César tinha 25 anos, pouco antes de ele começar a construir sua fortuna. Ele nunca esquecera o último Natal que passaram juntos, quando ela, já doente, recusou ir ao médico porque não queria gastar o dinheiro do menino. Se ele tivesse insistido, se tivesse sido mais presente, será que ela ainda estaria ali? Esses pensamentos o atormentavam enquanto ele via Milena se adaptar à nova vida. Ele começou a reparar em pequenos detalhes, o jeito como ela ajeitava, o cabelo quando estava nervosa, a risada tímida que escapava quando uma colega fazia uma piada no intervalo, a maneira como ela guardava um pãozinho do lanche da empresa para levar aos filhos. César, que sempre se orgulhara de sua racionalidade, sentia algo novo e desconcertante, uma vontade de conhecê-la, de entender quem era aquela mulher que enfrentava o mundo com tão pouca ajuda. Uma tarde, enquanto Milena saía do prédio, carregando uma bolsa surrada e apressada para pegar o ônibus, César a viu do outro lado da rua. O ponto de ônibus ficava a poucos metros da empresa, mas a chuva começava a cair, fina e insistente. Sem pensar muito, ele pegou o guarda-chuva no carro e atravessou a rua. Milena, chamou com uma voz que soava mais suave do que ele pretendia. Ela se virou surpresa, o rosto molhado pela chuva.
Entra, eu te levo até em casa. Não precisa ficar na chuva. Milena hesitou. Não precisa, doutor. O ônibus já vem. Mas César insistiu, com aquele tom firme que não aceitava a recusa. Você vai ficar doente, e seus filhos precisam de você bem. Relutante, ela acabou cedendo, entrando no carro de luxo que parecia pertencer a outro mundo. Durante o trajeto, o silêncio era quebrado apenas pelo som da chuva contra o para-brisa. Milena, desconfortável, segurava a bolsa no colo como se fosse um escudo. César, por sua vez, tentava encontrar palavras que não soassem invasivas. Como, estão seus filhos? Perguntou por fim, mantendo os olhos na estrada. Milena sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eles estão bem, graças ao Senhor. Gabriel não para de falar no apartamento novo. Ele quer pintar as paredes de azul, porque é a cor do time dele. E Sofia, ela desenhou uma casa com um jardim, disse que quer plantar flores. A voz dela era cheia de orgulho, mas também de uma fragilidade que César reconhecia. Ele sorriu, algo raro, e disse: eles parecem especiais. Quando chegaram ao bairro, Milena apontou para a casa de Dona Rosa, um sobrado simples com tinta, descascada. Antes de descer, ela virou-se para César, os olhos brilhando com uma gratidão que não precisava de palavras. Obrigado, doutor, por tudo. Ele apenas assentiu, sem saber como responder. Quando ela saiu do carro, ele ficou olhando enquanto ela caminhava até a porta, a chuva molhando seus cabelos. Algo dentro dele se mexeu, uma sensação que ele não sentia há anos, a vontade de fazer parte de algo maior que ele mesmo. Naquela noite, enquanto jantava sozinho em sua mansão, César pegou o celular e enviou uma mensagem ao advogado. Certifique-se de que o contrato do apartamento seja renovado automaticamente. E veja se ela precisa de algo mais para os filhos. Ele não sabia por que estava fazendo isso, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que suas ações tinham um propósito. Mal sabia ele que aquele gesto, tão simples, era apenas o começo de uma transformação que mudaria não só a vida de Milena, mas a dele próprio. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na vida de Milena. O apartamento novo, com suas paredes brancas e cheiro de tinta fresca, parecia um milagre. Gabriel e Sofia corriam pelos cômodos, rindo alto, como se finalmente tivessem espaço para sonhar. Milena, pela primeira vez em anos, dormia sem o peso de um teto prestes a desabar sobre sua cabeça. O novo emprego no setor administrativo ainda era um desafio. Ela se atrapalhava com as planilhas e ficava nervosa ao atender telefonemas importantes. Mas seus colegas a acolhiam com paciência e, aos poucos, ela começava a se sentir parte daquele mundo que antes parecia tão distante. Na empresa, porém, algo novo começava a chamar a atenção. César, sempre tão reservado, passou a aparecer com mais frequência no setor administrativo. Ele fazia perguntas sobre relatórios, revisava documentos que não precisava revisar, e às vezes seus olhos encontravam os de Milena por um segundo a mais. Dodge System, mais do que o necessário. Ele rapidamente desviava o olhar, mas todos notavam. As conversas nos corredores começaram a surgir. O Dr. César tá diferente, Kochba System. Milena também notou. Era verdade que César parecia mais presente, mas ela não entendia o porquê. Talvez ele só queira ajudar as pessoas, disse ela, com um tom hesitante. Ele sempre foi tão frio, mas agora... Ela não terminou a frase, mas César apenas sorriu levemente, algo que raramente fazia. Eu sei, só estou tentando fazer o que é certo. O gesto de César não era apenas sobre o apartamento ou o emprego. Era algo mais profundo, algo que Milena sentia em cada conversa com ele. Durante uma dessas visitas ao setor administrativo, ele havia perguntado sobre Gabriel e Sofia, e ela, surpresa, respondeu com detalhes vívidos. Gabriel queria ser astronauta e Sofia adorava desenhar borboletas. César ouviu em silêncio, mas seus olhos brilhavam com um interesse que parecia novo. Eles parecem incríveis, disse ele, com uma suavidade que a pegou desprevenida. Você deve estar orgulhosa. Milena sorriu, o coração aquecido. Eu sou. Eles são tudo para mim.
Ela hesitou, então acrescentou: O Senhor mudou a nossa vida. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. César balançou a cabeça, desconfortável. Não precisa agradecer. Só faça o seu melhor por eles. O momento passou, mas ficou gravado na memória de Milena. Ela começou a perceber que César não era o homem frio que todos diziam. Havia uma profundidade nele, uma dor que ele escondia, mas que às vezes transparecia em seus olhos. E contra todas as suas expectativas, ele parecia genuinamente interessado nela, não como uma funcionária, mas como uma pessoa. Naquela noite, enquanto Milena colocava Sofia na cama, a menina segurou sua mão. Mamãe, o tio César é legal? Perguntou com os olhos grandes e curiosos. Milena riu surpresa. Ele é um homem bom, meu amor. Sofia sorriu satisfeita e Milena sentiu um aperto no peito. César era mais do que um chefe. Ele era alguém que entendia a luta, que via além da superfície. E isso a assustava tanto quanto a emocionava. Os dias se transformaram em semanas, e a vida de Milena começou a encontrar um ritmo que ela nunca imaginara possível. O apartamento novo agora tinha toques pessoais, cortinas coloridas que ela mesma costurou, desenhos de Sofia colados na geladeira e uma pequena mesa onde Gabriel fazia o dever de casa. No trabalho, Milena se sentia mais confiante. As planilhas, que antes pareciam um labirinto, começavam a fazer sentido, e ela até recebeu um elogio da supervisora por sua organização. Mas, mesmo com todas essas mudanças, havia algo que a mantinha inquieta. César. Ele aparecia com frequência no setor administrativo, sempre com uma desculpa plausível, um relatório para revisar, uma dúvida sobre um cliente. Mas Milena notava os olhares. Não eram invasivos nem desconfortáveis, mas carregavam uma curiosidade que a deixava sem saber como reagir. Às vezes, ele perguntava sobre os filhos. Outras vezes, fazia comentários simples sobre o tempo ou o café da empresa. Era como se ele quisesse se aproximar, mas não soubesse como. E Milena, apesar de toda a gratidão, mantinha uma barreira. A vida a ensinara a ser cautelosa, especialmente com homens poderosos. Uma tarde, enquanto Milena organizava documentos no fim do expediente, César apareceu no setor com um ar diferente. Ele não trazia papéis, nem parecia estar ali por trabalho. Milena começou hesitando por um momento, algo incomum para ele. Você já jantou hoje? A pergunta a pegou tão desprevenida que ela quase deixou cair a caneta que segurava. Peço, não, senhor. Vou comer com as crianças quando chegar em casa, respondeu confusa. César coçou a nuca, um gesto que parecia deslocado para alguém tão composto. Eu estava pensando, se você não se importar, eu poderia te levar para jantar. Você e as crianças. Conheço um lugar que tem um parquinho, eles iam gostar. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Não é nada demais, só acho que seria bom. Milena piscou, sem saber o que dizer. Sua primeira reação foi recusar. A ideia de jantar com o chefe, um homem que vivia em um mundo tão diferente do dela, parecia absurda. Mas havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela não esperava. Eu não sei, doutor, não quero incomodar, disse hesitante. César sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Não é incômodo, seria bom para mim também. Eu passo muito tempo sozinho. Aquelas palavras acertaram Milena como uma flecha. Ela conhecia a solidão, mas nunca imaginara que alguém como César, com sua mansão e sua fortuna, pudesse senti-la. Contra seu instinto, ela assentiu. Tá bom, então. Mas só se for simples, nada chique. Meus filhos são bagunceiros, disse com um meio sorriso. César riu, algo tão raro que até os outros funcionários no setor olharam surpresos. Combinado, nada chique. Naquela noite, César dirigiu até o bairro de Milena, estacionando seu carro de luxo em frente ao sobrado de Dona Rosa. Gabriel e Sofia, animados com a ideia de um jantar fora, já estavam prontos, com os cabelos penteados e as melhores roupas que tinham. Um uniforme de escola um pouco grande para Gabriel e um vestido rosa desbotado para Sofia.
Quando César apareceu na porta, segurando um guarda-chuva para protegê-los da garoa, Sofia correu até ele e segurou sua mão como se já o conhecesse. "Você é o tio César?" perguntou com a inocência que só uma criança de 4 anos tem. Ele ficou visivelmente desconcertado, mas respondeu com um aceno tímido. "Sou eu." O restaurante era um lugar familiar, com mesas de madeira e um parquinho colorido ao fundo. Gabriel correu para os escorregadores, enquanto Sofia insistia em mostrar a César seus desenhos imaginários no guardanapo. Milena observava, dividida entre a alegria de ver os filhos felizes e a estranheza de estar ali com um homem que, até pouco tempo, era apenas uma figura distante. Durante o jantar, César se mostrou diferente do que ela imaginava. Ele contava histórias engraçadas sobre sua infância, como a vez em que tentou consertar a bicicleta da mãe com fita adesiva e acabou caindo na rua. Ele ria com os filhos dela, ajudava Sofia a cortar a comida e até jogou uma partida rápida de futebol com Gabriel no parquinho. Para Milena, aquele momento era quase surreal. Pela primeira vez em anos, ela não precisava se preocupar com o dinheiro da conta ou com o horário do último ônibus. Mas mais do que isso, ela via nos olhos de César algo que a desarmava. Ele não estava ali por pena, nem por obrigação. Ele parecia genuinamente feliz, como se por algumas horas tivesse esquecido o peso de sua própria vida. Quando voltaram para casa, já era tarde. Gabriel e Sofia adormeceram no banco de trás do carro, exaustos de tanto brincar. César estacionou, em frente ao apartamento novo de Milena, agora mobiliado com alguns móveis simples que ela comprara com o novo salário. Antes de descer, ela virou-se para ele, o coração cheio de uma mistura de gratidão e algo novo, algo que ela não queria nomear. "Obrigada, doutor. Hoje foi especial para os meus filhos. E para mim." César olhou para ela, e por um momento, o silêncio entre eles falou mais alto que qualquer palavra. "Eu que agradeço, Milena. Fazia tempo que eu não me sentia assim." Quando ela entrou em casa, carregando Sofia no colo e com Gabriel sonolento ao seu lado, Milena sentiu o peito aquecer. Pela primeira vez, ela não se sentia apenas uma mãe lutando para sobreviver. Ela se sentia vista, mas ao fechar a porta, uma sombra de dúvida passou por sua mente. César era um homem bom, mas também um estranho. O que ele queria com tudo isso? E por que ela, de repente, sentia vontade de descobrir? A noite do jantar marcou um ponto de virada que nem Milena, nem César podiam ignorar. Nos dias que seguiram, algo mudou na forma como se viam. Não era algo declarado, nem mesmo plenamente compreendido, mas estava ali como uma corrente suave que os puxava um para o outro. No trabalho, as interações eram mais frequentes, mais naturais. César passava pelo setor administrativo com pretextos cada vez menos elaborados, às vezes apenas para perguntar se Milena precisava de algo ou para comentar algo trivial, como a previsão de chuva. Ela, por sua vez, já não se sentia tão intimidada. Respondia com sorrisos tímidos, até com pequenas provocações, como quando ele trouxe um café ruim da máquina e ela brincou: "Doutor, com tanto dinheiro, o senhor não arruma um café melhor para a gente?" Fora do trabalho, César começou a se tornar uma presença constante na vida de Milena, ainda que de forma cautelosa. Ele se oferecia para levá-la até o ponto de ônibus em dias de chuva, mas logo isso virou um hábito de buscá-la no fim do expediente, mesmo em dias ensolarados. Gabriel e Sofia já o chamavam de tio César, com uma naturalidade que surpreendia Milena. Ele trazia pequenos presentes, um caderno novo para Gabriel, um estojo de lápis de cor para Sofia, e sempre recusava os agradecimentos dela com um aceno de mão. "É só uma bobagem", dizia, mas seus olhos traíam uma satisfação que ele tentava esconder. Milena, porém, não conseguia se entregar completamente àquele novo cenário. A gratidão que sentia por César era imensa, mas vinha acompanhada de uma desconfiança que a vida lhe ensinara. Homens como ele, ricos, poderosos, não se aproximavam de mulheres como ela sem querer algo em troca. Pelo menos era o que a experiência sempre mostrara. Ela lembrava do pai de seus filhos, que prometia mundos e fundos, mas desapareceu quando a gravidez de Gabriel foi confirmada.
Lembrava também dos olhares julgadores dos vizinhos, das insinuações maldosas de que ela devia estar se aproveitando do chefe. Essas vozes ecoavam em sua cabeça, mesmo quando César a tratava com um respeito que ela raramente conhecera. Uma noite, após um dia particularmente cansativo, Milena cedeu à curiosidade que a consumia. Enquanto preparava o jantar, um macarrão simples, mas feito com carinho, ela perguntou a si mesma o que realmente sentia por César. Era apenas gratidão ou havia algo mais? O jeito como ele ria com Sofia, como ouvia Gabriel contar histórias sobre a escola, como parecia genuinamente interessado na vida dela, tudo isso mexia com ela de uma forma que a assustava. Milena nunca tivera tempo para pensar em amor. Sua vida sempre fora sobre sobreviver, proteger os filhos, seguir em frente. Mas agora, com um teto seguro e um futuro menos incerto, ela começava a se permitir sonhar com algo além da luta. Foi nesse clima que, numa sexta-feira à noite, Milena tomou uma decisão impulsiva. César a levara até o apartamento como de costume, e ao estacionar, ele parecia hesitar antes de se despedir. Milena, com o coração acelerado, virou-se para ele antes de descer do carro. Doutor, quer entrar para tomar um café? As crianças vão gostar de te ver. As palavras saíram quase sem querer, e ela imediatamente se arrependeu, temendo que soasse errado. Mas César, após um momento de surpresa, sorriu. Eu adoraria. O apartamento de Milena era simples, mas acolhedor. A sala tinha um sofá de segunda mão, uma mesinha com um vaso de flores de plástico, e as paredes exibiam os desenhos de Sofia, agora emoldurados com fita colorida. Gabriel correu para mostrar a César um carrinho que ele mesmo havia consertado, enquanto Sofia insistia para que ele visse seu livro de borboletas, um caderno onde ela desenhava incessantemente. Milena observava da cozinha, o coração aquecido pela cena. César, com seu terno caro e postura impecável, parecia deslocado, mas ao mesmo tempo completamente à vontade. Ele se sentou no chão com Sofia, ajudando-a a colorir, enquanto Gabriel falava sem parar sobre um jogo de futebol que assistira na escola. O café virou um jantar improvisado. Milena insistiu para que César ficasse, e logo eles estavam todos à mesa, comendo macarrão com molho de tomate e rindo de histórias bobas. Pela primeira vez em anos, César sentiu algo que havia esquecido, a sensação de estar em um lar. Não era a mansão silenciosa onde ele vivia, nem os restaurantes caros que frequentava por obrigação. Era ali, naquele apartamento pequeno, com risadas infantis e o cheiro de comida caseira, que ele encontrava algo que dinheiro nenhum podia comprar. Quando as crianças finalmente adormeceram, Milena e César ficaram na sala, cada um com uma xícara de café já frio nas mãos. O silêncio era confortável, mas carregado de algo não dito. Você é uma mãe incrível, Milena, disse ele, quebrando o silêncio. Eu não sei como você faz tudo isso sozinha. Ela sorriu, olhando para o chão. Não faço sozinha, não mais. Você mudou tudo, doutor. Ela hesitou, então olhou nos olhos dele. Mas por quê? Por que eu? O senhor podia ajudar qualquer um. César ficou quieto por um momento, como se pesasse cada palavra. Porque você me lembra quem eu fui, quem minha mãe foi, e porque... Ele parou, como se as próximas palavras fossem difíceis demais. Porque você é mais do que você pensa, Milena. Você é forte, é honesta, é... especial. As palavras pairaram no ar, e Milena sentiu o rosto queimar. Ela não sabia o que responder, mas o olhar dele dizia tudo o que ela precisava saber. Naquela noite, quando César foi embora, Milena fechou a porta e encostou-se nela, o coração disparado. Pela primeira vez, ela admitiu para si mesma que sentia algo por ele. Não apenas gratidão, mas algo mais profundo, algo que a assustava e a encantava na mesma medida. Mas, ao mesmo tempo, uma voz em sua cabeça a alertava. Cuidado, Milena. Ele é de outro mundo. Isso não pode acabar bem. Os meses que seguiram foram uma dança delicada entre Milena e César. O que começou como gestos de apoio e conversas tímidas
evoluiu para algo que nenhum dos dois ousava nomear, mas que todos ao redor percebiam. Na empresa, os cochichos aumentavam. "Você viu como o Dr. César olha para ela?", dizia uma colega no intervalo. "Parece até novela." Milena tentava ignorar, mas não podia negar que algo estava crescendo entre eles. César agora fazia questão de estar presente nos momentos importantes. Levou Gabriel para o primeiro treino de futebol. Aplaudiu Sofia num recital da escola e até ajudou Milena a montar uma estante nova para o apartamento. Cada gesto dele era como um tijolo numa ponte que os conectava, mas Milena ainda hesitava em atravessá-la por completo. César, por sua vez, sentia-se dividido. Pela primeira vez em anos, ele acordava com um propósito que ia além dos números e contratos. Milena e seus filhos trouxeram cor a uma vida que ele nem percebia ser tão cinza. Mas ele também carregava dúvidas. Será que ela o via como ele era, ou apenas como o homem que mudara sua vida? E ele, com seus milhões e sua bagagem, tinha o direito de entrar na vida simples e honesta dela? Essas perguntas o mantinham acordado à noite, mas não o impediam de buscar a companhia dela. Um dia, num final de semana ensolarado, César surpreendeu Milena com um convite. Um piquenique no parque com Gabriel e Sofia. Ele apareceu no apartamento com uma cesta cheia de sanduíches, sucos e um bolo que ele mesmo havia comprado, claramente sem saber o que crianças gostavam. "Eu não sou muito bom nisso", admitiu com um sorriso envergonhado. Milena riu, o coração leve. "Tá perfeito, doutor. Eles vão amar." No parque, enquanto Gabriel corria atrás de uma bola e Sofia coletava flores, Milena e César sentaram-se sob uma árvore. O sol filtrava-se pelas folhas e o ar estava cheio do som de risadas infantis. Pela primeira vez, eles conversaram sem a barreira do trabalho ou da gratidão. Milena contou sobre sua infância, sobre os sonhos que teve de ser professora, mas que a vida interrompeu. César, hesitante, abriu-se sobre a culpa que sentia pela morte da mãe, sobre como o sucesso nunca preencheu o vazio que ela deixou. "Você já sentiu que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada?", perguntou ele, olhando para o horizonte. Milena assentiu, os olhos fixos nele. "Eu sentia isso todos os dias, até agora." As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. César virou-se para ela e seus olhares se encontraram. Por um instante, o mundo pareceu parar. Ele estendeu a mão hesitante e tocou a dela. Milena não recuou. Em vez disso, apertou a mão dele, um gesto simples que dizia mais do que qualquer palavra. Naquele momento, sem precisar dizer, eles souberam que algo havia mudado para sempre. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Na segunda-feira seguinte, Milena foi chamada à sala de recursos humanos. Ela chegou esperando uma formalidade, talvez algo sobre seu contrato. Em vez disso, encontrou a chefe do setor, Dona Clara, com uma expressão séria. "Milena, precisamos conversar", disse ela, fechando a porta. "Recebemos uma denúncia anônima. Alguém disse que você está se aproveitando do Dr. César para benefícios pessoais. Eles mencionaram o apartamento, o aumento, as caronas. Isso é grave." Milena sentiu o chão sumir sob seus pés. "Isso não é verdade", exclamou, a voz tremendo. "Eu nunca pedi nada, foi ele que..." Ela parou, percebendo que qualquer explicação soaria como uma desculpa. Dona Clara suspirou. "Eu acredito em você, Milena. Mas a denúncia veio com detalhes. Eles dizem que você está manipulando o Dr. César, que ele mudou desde que você chegou. A diretoria está pressionando por uma investigação." As lágrimas queimavam os olhos de Milena, mas ela as segurou. Ela sabia como o mundo funcionava. Uma mulher como ela, pobre, mãe solo, nunca seria vista como igual num lugar como aquele. A gratidão que sentia por César agora parecia uma armadilha. "O que vai acontecer comigo?", perguntou, a voz quase um sussurro. Dona Clara hesitou. "Por enquanto você continua no cargo, mas talvez seja melhor manter distância do Dr. César, pelo bem dos dois." Quando saiu da sala, Milena estava em pedaços. Ela voltou ao seu posto, mas mal conseguia se concentrar. A ideia de que alguém a via como oportunista, depois de tudo o que lutara, era como uma facada. Pior ainda era pensar que César poderia ser prejudicado por causa dela.
Durante o almoço, ela evitou o refeitório, escondendo-se no banheiro para chorar. Como podia algo tão bonito virar algo tão cruel? Enquanto isso, César, alheio à denúncia, planejava algo grande. Naquela noite, em sua mansão, ele caminhava pelo escritório com um sorriso raro. Sobre a mesa, havia um par de brincos simples, mas elegantes, que ele comprara para Milena. Ele queria convidá-la para um jantar só os dois e dizer o que sentia. Não era mais sobre ajudar nem sobre gratidão. Era sobre amor. Ele queria construir algo real com ela, com Gabriel, com Sofia. Mas quando chegou à empresa na manhã seguinte e viu o rosto de Milena, pálido, os olhos vermelhos, soube que algo estava errado. "Milena, o que aconteceu?" perguntou, aproximando-se dela no corredor. Ela recuou, algo que nunca fizera antes. "Nada, doutor, eu preciso trabalhar", disse a voz fria. César franziu a testa, confuso. "Você não está bem, me conta." Mas ela balançou a cabeça, os olhos marejados. "Por favor, doutor, não se aproxime mais de mim, é melhor assim." César ficou parado, atônito, enquanto Milena se afastava. Ele não entendia o que havia mudado, mas uma coisa era clara: algo os estava separando, e ele não descansaria, até descobrir o que era. O vazio que Milena deixou no corredor da empresa ficou com César por dias. Ele não entendia por que ela se afastara tão repentinamente, porque seus olhos, antes cheios de calor, agora evitavam os dele. Ele tentou abordá-la algumas vezes, mas ela respondia com monossílabos, mantendo uma distância que doía mais do que ele queria admitir. A denúncia anônima, que ele ainda desconhecia, pairava como uma sombra sobre os dois, ameaçando tudo o que haviam construído. Milena, por sua vez, vivia um conflito interno que a consumia. Cada vez que via César, sentia o desejo de contar a verdade, de explicar a denúncia, mas o medo a paralisava. Ela não queria manchar a reputação dele, nem arriscar o emprego que transformara sua vida. Gabriel e Sofia agora tinham um lar, roupas novas, sonhos que começavam a tomar forma. Perder isso tudo por causa de fofocas seria devastador. Então, ela se fechava, mantendo-o à distância, mesmo que cada palavra fria que dizia doesse como uma ferida. Mas César não era homem de desistir. Após uma semana de silêncio, ele decidiu agir. Numa manhã, antes do expediente, ele foi até o Departamento de Recursos Humanos e exigiu falar com Dona Clara. "Quero saber o que está acontecendo com Milena", disse com uma firmeza que não admitia evasivas. Dona Clara hesitou, mas diante da insistência revelou a denúncia anônima. "Alguém disse que ela está se aproveitando de você, doutor, que o senhor está sendo manipulado. A diretoria quer evitar um escândalo." César ficou em silêncio, o rosto endurecido. Ele não estava surpreso. Conhecia bem a inveja e os jogos de poder que rondavam sua posição. Mas o que o enfureceu foi pensar que Milena carregava aquele peso sozinha. "Quem fez a denúncia?" perguntou, a voz baixa, mas cortante. Dona Clara balançou a cabeça. "Foi anônimo, doutor. Não temos como saber." César assentiu, mas seus olhos brilhavam com determinação. "Então isso acaba agora." Naquela tarde ele chamou Milena à sua sala. Ela entrou tensa, esperando outra conversa formal. Mas César fechou a porta, dispensou a secretária e foi direto ao ponto. "Eu sei da denúncia, Milena. E sei que é por isso que você está me evitando." Ela abriu a boca para negar, mas ele levantou a mão. "Não minta para mim. Não agora. Eu não acredito em uma palavra do que disseram." "E você?" Milena desabou. As lágrimas que ela segurava há dias escaparam e ela cobriu o rosto com as mãos. "Eu não pedi nada disso, doutor. O senhor me ajudou, mudou minha vida. Mas eu nunca quis que pensassem isso de mim. Eu só quero proteger meus filhos." A voz dela tremia, carregada de vergonha e medo. César se aproximou, hesitante, e pela primeira vez colocou a mão em seu ombro, um gesto gentil, mas firme. "Você não fez nada errado, Milena, e eu não vou deixar que essas fofocas destruam o que você conquistou, nem o que nós temos." As palavras dele a fizeram levantar o olhar, surpresa. "Nós?" perguntou quase num sussurro. César respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo que nunca fizera antes. "Sim, nós."
Eu sei que sou seu chefe, que nossas vidas são diferentes, mas o que sinto por você não é sobre gratidão, nem sobre ajudar. É sobre quem você é, sobre a forma como você enfrenta tudo, como ama seus filhos, como me faz querer ser alguém melhor. Milena ficou em silêncio, o coração disparado. Ela nunca imaginara ouvir algo assim, não de César, não de ninguém. Mas antes que pudesse responder, ele continuou: eu não vou te pressionar. Se você quiser que eu me afaste, eu me afasto. Mas eu precisava dizer isso, porque pela primeira vez em anos, eu sinto que tenho um motivo para viver além do trabalho. E esse motivo é você. Você e as crianças. As palavras pairaram no ar, e Milena sentiu o peso do mundo mudar. Não era mais o peso da luta, mas o peso de uma escolha. Ela olhou nos olhos de César, viu a vulnerabilidade que ele raramente mostrava e soube que ele falava a verdade. Eu também sinto algo, doutor, admitiu a voz baixa, mas eu tenho medo. Medo de não ser suficiente, medo do que vão dizer, medo de tudo dar errado. César sorriu, um sorriso que misturava alívio e ternura. Então a gente vai com medo mesmo, mas juntos. Meses depois, a vida de Milena e César havia se entrelaçado de uma forma que ninguém poderia prever. Eles começaram a namorar discretamente, longe dos olhares da empresa. César passava os finais de semana no apartamento de Milena, jogando bola com Gabriel, ensinando Sofia a fazer pipas. A mansão dele, antes tão silenciosa, agora ecoava com risadas quando as crianças o visitavam. Gabriel o chamava de tio César, com um orgulho que aquecia o coração, e Sofia insistia que ele era o melhor tio do mundo. Mas o maior momento veio num fim de ano, durante um jantar de Natal no apartamento de Milena. A mesa estava cheia de pratos simples, mas feitos com amor. Gabriel e Sofia riam contando histórias da escola, enquanto César ajudava a servir o peru que ele mesmo insistira em comprar. Após o jantar, ele se levantou, um pouco nervoso, e pediu a palavra. Milena, Gabriel, Sofia, começou, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu passei a vida achando que o sucesso era o suficiente. Mas vocês me mostraram o que é um lar, e eu quero fazer parte disso para sempre. Ele tirou uma caixinha do bolso, revelando um anel simples, mas elegante. Milena, quer casar comigo? As crianças gritaram de alegria antes mesmo que Milena pudesse responder. Ela riu, as lágrimas escorrendo, e assentiu. Quero. Naquela noite, enquanto Gabriel e Sofia dormiam, Milena e César sentaram-se no sofá de mãos dadas, olhando para as luzes da árvore de Natal. Eles não eram mais o milionário e a faxineira. Eram uma família. Anos depois, Milena, agora esposa de César, tornou-se gerente do setor administrativo, conquistando o respeito de todos. A denúncia anônima nunca foi comprovada, e os rumores desapareceram com o tempo. César, por sua vez, encontrou na vida com Milena e as crianças o sentido que sempre buscara. A mansão, outrora vazia, agora era um lar cheio de vida, onde o passado de luta de ambos servia como lembrete de que o amor, quando verdadeiro, supera qualquer barreira.